Olá, bom dia, domingo, dia 27 de dezembro de 2020. Amir Taheri, este simpático senhor que vocês veem no vídeo, é um iraniano que vive há muitas décadas, há muitos anos em Paris, e é também o presidente do Gatestone Instituto para a Europa. O Gatestone, como vocês sabem, é o maior think tank conservador do mundo. Pois bem, Amir Taheri nos brindou hoje com uma crônica perfeita sobre o que está acontecendo em Paris. Mas você certamente, ao ouvir a crônica, ou parte dela, perceberá que a crônica não se refere apenas à realidade de Paris, mas de muitos municípios brasileiros, inclusive. Eu fiz um pequeno resumo sobre a crônica que quero brindá-los, porque depois desta crônica, com uma última informação que vem lá dos Estados Unidos, podemos ter uma boa visão de conjunto do que vem pela frente. Ele começa dizendo: "Você teve sorte de estar em Paris nesse momento", disse um amigo ao telefonar de Nova York. "Aqui em Nova York somos como ratos em uma caixa, dando voltas e voltas." Nas últimas semanas ouvi lamentações semelhantes de amigos em Londres e Berlim, para não mencionar Beirute e Teherã. A imagem que eles têm de Paris é aquela retratada nos filmes de Condessa, romances e diários de viagem de uma cidade fervilhante dedicada a gerar alegria. Paris, a única grande capital planejada para parecer grande, é de fato uma bela concha. Mas o que a torna Paris, a Paris que todos admiram, não se limita aos grandes bulevares, edifícios imperiais, igrejas góticas e jardins bem cuidados. Sua alma está em seus cafés, restaurantes, teatros, cinemas, museus, salas de exposições, cabarés, boates, lojas de luxo e mercados de rua. Hoje em dia, no entanto, tudo isso está fechado, obrigados por uma pandemia. As ruas estão desertas e um toque de recolher noturno, que começa às 20 horas, leva os poucos transeuntes correrem de volta para suas casas. Como os apartamentos em Paris sempre foram pequenos e mal-humorados, os parisienses passavam o máximo de suas vidas do lado de fora. Agora, entretanto, não há fora. Você pode sair para passear ou comprar comida desde que tenha assinada uma autorização expressa. Policiais especiais, às vezes acompanhados por soldados fortemente armados, circulam para verificar os seus papéis, sem os quais você paga uma multa bem pesada. Não tendo para onde ir e nada de interessante para fazer, estar hoje em Paris é como estar em Moscou na década de 1960, quando a única empolgação eram os rumores sobre a chegada de novos suprimentos de batatas ou disponibilidade de um dia de chocolate quente no café Pushkin. Bem, talvez a comparação com Moscou, com a Moscou soviética, não seja muito adequada. Uma comparação melhor talvez seja com Pequim dos anos 1970, com intermináveis hordas de ciclistas unindo pelas ruas como hordas de gafanhotos. Na minha província natal, Cuzistão. Hoje, em Paris, você tem um número cada vez maior de ciclistas pedalando para lugar nenhum, em todas as direções. E como os franceses não têm a cultura do ciclismo, sempre acabam ou ameaçam derrubar pedestres infelizes como eu. A alegria de estar em Paris nos dias de hoje também inclui o uso obrigatório de focinheiras, que, sendo os franceses mestres do eufemismo,
chamam Le Masque, como se estivessem em um carnaval veneziano. A televisão está saturada de notícias sobre o coronavírus, com um número infinito de, entre aspas, cientistas, muitas vezes com descrições gregas ou latinas de suas especialidades, parecendo nos dizer que não sabem o que está acontecendo e ainda assim querem que façamos isso ou aquilo. A horda de cientistas é muitas vezes seguida pelo presidente, o primeiro-ministro e vários outros ministros, que nos contam que decidiram fechar o país sob conselho científico. Para amenizar a pílula do bloqueio, os franceses ouvem constantemente que as coisas estão piores em outros lugares, como a Grã-Bretanha, por exemplo, sem falar nos Estados Unidos, onde Donald Trump, figura de ódio por excelência, supostamente encorajou o vírus a se espalhar pelo continente. Enquanto isso, o colapso econômico está se aproximando, com o PIB caindo 12% e taxa de desemprego dobrando. As raízes desse controle inacreditável da população, algo com que nem mesmo Lenin poderia ter sonhado, está aí. Não, amigos, nossa sorte como parisienses temporários não é melhor que a sua. O céu é da mesma cor em todos os lugares. A boa notícia é que pode haver alguém lá em cima que veja além das nossas dúvidas e certezas. Bem, eu não preciso comentar absolutamente nada, ou pelo menos quase nada, mas o fato dos franceses receberem informações de que na Grã-Bretanha a coisa está pior, e lá na América, então, meu Deus, lá o próprio presidente está incentivando o vírus a se espalhar pelo continente, e acreditarem nessa lorota, bem, aí é para fechar o livro e dizer o seguinte: o apocalipse acabou, está certo, acabou de acontecer. Os franceses que liam em média 80 livros por ano. Pois é, os franceses com tanta leitura, com tanta bagagem cultural, foram vítimas fáceis de ditadorzinhos que tudo fizeram em nome da ciência, razão pela qual a leitura não acrescenta nada, se for de péssima qualidade. Não adianta ler, não basta ler, é preciso ler coisas boas, porque senão de nada vale. A pessoa pode ficar, no máximo, um idiota letrado, ou ilustrado, por assim dizer. Muito bem. A segunda notícia é a seguinte, ou melhor, essa não é uma notícia, é uma crônica, mas temos também uma notícia. Essa vem lá dos Estados Unidos. Foi publicada hoje no InfoWars, que diz o seguinte: a Procuradora-Geral do Estado de Nova York, outra daquelas cidades parisienses, né? Letícia James, democrata, claro, que foi auxiliada em sua candidatura eleitoral por grupos financiados por George Soros, está recebendo alguma resistência dos procuradores gerais de todo o país por conta do seu esforço para desmantelar a Associação Nacional do Rifle, a famosa NRA. James entrou com uma ação contra o NRA em 6 de agosto de 2020, pedindo aos tribunais que dissolvessem o grupo de defesa da segunda emenda. James baseou o seu pedido em alegações bizarras de irregularidades financeiras e autocontrole contra os executivos do grupo. Estamos tentando dissolver o NRA por anos de autocontrole e conduta ilegal que violam as leis de caridade de Nova York e minam sua própria missão. Blá, 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 blá.
afirmou James no processo. Um processo ridículo, sem fundamento nenhum, com questões que vão às raias da imbecilidade, por assim dizer, como, por exemplo, violar as leis de caridade de Nova York. Bem, agora fica fácil. Unindo a crônica com esta informação, temos exatamente o que vem pela frente. A Paris de hoje se replicará em, provavelmente, todas as grandes cidades do mundo. E os Estados Unidos de hoje, ou daqui a pouquinho, também. Controle absoluto sobre o cidadão desarmado. Bem, se Paris está assim agora, ou melhor, se a França toda está assim agora, imaginem como será daqui a pouquinho, quando vier a terceira onda. Só Deus na causa. Até depois.